Olá, pessoal. Voltando aqui agora com gráficos e solubilidade, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre solubilidade. Olha só, aqui nós temos um gráfico, tá? À nossa direita. O gráfico de solubilidade expressa a variação do coeficiente de solubilidade de uma ou mais substâncias em função da temperatura. Veja o gráfico de solubilidade ao lado. Que a gente pode ver aqui nesse gráfico? Que no eixo X eu tenho a temperatura e no eixo Y eu tenho a quantidade de soluto que eu quero dissolver. Olha só o que a gente pode perceber. A solubilidade do nitrato de sódio, do nitrato de potássio e do cloreto de potássio estão aumentando conforme a temperatura aumenta. Então, conforme a temperatura vai aumentando, olha só, a linha laranja, a linha rosa e a linha verde aqui, dos nitratos e do cloreto de potássio, ela vai aumentando. A solubilidade do cloreto de sódio está aumentando levemente com o aumento de temperatura. Olha só aqui a linha amarela. Vai aumentando levemente. Conforme aumenta a temperatura, ela vai aumentando levemente. E a solubilidade do sulfato de sério ela vai diminuindo conforme aumenta a temperatura. Quanto mais temperatura eu coloco, a solubilidade está diminuindo, 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 tá? Então, são alguns dados que a gente tem aqui nesse gráfico, tá? A gente tem que saber interpretar o gráfico, tá? O que que ele está dando de informação para nós, tá? Olha só aqui que a gente tem uma questão para gente responder. Considerando o gráfico abaixo, adicionam-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius. Quais são, quais sais estão totalmente dissolvidos em água? Olha só o que que a pergunta está nos dizendo. Adicionam-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus Celsius. É muito importante que a gente saber o que a pergunta está nos falando. Então, pessoal, olha só. Para identificar os sais dissolvidos, traceje uma linha roxa no gráfico, a partir da temperatura de 40 graus, que passe por todas as curvas de solubilidade. Então, aqui eu tenho de novo, né, o meu eixo X, o meu eixo Y, tá? Olha só, eu tracejei uma linha roxa aqui no 40 graus Celsius, que vai passar em todos os sais aqui que eu estou dissolvendo. Olha só, em seguida, partindo do local em que a linha tracejada roxa toca as curvas, deve-se tracejar linhas rosa no gráfico, até a solubilidade no eixo Y. Observe que olha só, eu tracejei linhas rosas aqui até os pontos, tá? Para mim saber qual que é o ponto certinho que ele tá pegando. Olha só, eu vou numerar aqui agora 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil aqui para nós saber o que nós estamos fazendo. Olha só aqui o número 1. A 40 graus, aproximadamente 9 gramas de sulfato de sério é dissolvida em 100 gramas de água. Veja a linha rosa tocando quase no 10 gramas do eixo Y. Se eu for ver aqui, ó, tá tudo certo. 9 gramas a 40 graus Celsius. Então, ela tá uma solução certa, tá? Tudo certo. Só que, olha o que que a pergunta está nos dizendo. Que ele está querendo dissolver 40 gramas do sal em 100 gramas de água a 40 graus. Se eu colocar 40 gramas de sulfato de sério ali, nessa temperatura, ele não vai dissolver. Então, essa aqui não está
correto. Eu não consigo dissolver 40 gramas em 40 graus do sulfato de sésio. Olha o número 2 aqui. A 40 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de sódio e do cloreto de potássio são quase iguais. Aproximadamente 40 gramas desse soluto são dissolvidos em 100 gramas de água. Se eu ver aqui, ó, essa linha verde e a linha amarela, ela tá quase no 40 graus, ela tá quase no 40 gramas a 40 graus. Só que ela tá aproximadamente. Se eu colocar 40 gramas de soluto ali, ele vai sobrar. Então, vai virar uma solução super saturada. Então, eu consigo dissolver um pouco menos. Então, essas aqui também não servem, tá? A número 3. A 40 graus Celsius, 60 gramas de nitrato de potássio são dissolvidos em 100 gramas de água. Olha só. Se eu pegar aqui o nitrato de potássio, ela está marcando 60 gramas a 40 graus Celsius. Então, eu consigo dissolver 40 gramas em 40 graus e vai estar totalmente dissolvido. Então, essa aqui está correta. Eu consigo. Olha só o número 4. A 40 graus Celsius, aproximadamente 101 gramas de nitrato de sódio são dissolvidos em 100 gramas de água. Olha só, essa linha laranja aqui, 101 gramas a 40 graus. Eu também consigo, 40 gramas do soluto ali vai estar totalmente dissolvido a 40 graus. Então, essa aqui também está correta. Então, logo os sais que estão totalmente dissolvidos, nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, são o nitrato de sódio e o nitrato de potássio, tá? Sempre é importante ver o que a pergunta está pedindo para a gente conseguir responder corretamente, tá? Porque aqui todas as soluções estavam falando certo, tá? Mas a pergunta está pedindo 40 gramas a 40 graus Celsius, tá? Olha só aqui alguns macetezinhos. Classificação. Olha só, o ponto C representa uma solução supersaturada, pois temos 45 gramas de X. O X seria qualquer sal, aqui a gente poderia usar o cloreto de sódio mesmo, tá? Dissolvidas em 100 gramas de água, mas a 30 graus Celsius. Só é possível dissolver 20 gramas de X. Olha só, 30 gramas aqui, 30 graus Celsius, ele quer dissolver 45 gramas, mas ele não vai conseguir. A solução vai estar super saturada, tá? Não vou conseguir dissolver 45 gramas a 30 graus Celsius. O ponto A representa uma solução saturada, pois temos 45 gramas de X dissolvidos em 100 gramas de água, em 60 graus Celsius. Esta é a quantidade máxima de X que pode ser dissolvida. Então, esse ponto A aqui, ela vai ter uma solução certinha, vai ter uma solução com coeficiente de solubilidade correto, tá? Olha só, 45 gramas a 60 graus Celsius. Consigo? Solução saturada. Ponto B. Representa uma solução insaturada, pois temos apenas 20 gramas de X dissolvidas em 100 gramas de água, mas a 70 graus Celsius é possível dissolver até 60 gramas de X. Então, se eu colocar só 20 gramas do X a 70 graus Celsius, vai estar faltando. Então, vai ser uma solução insaturada, tá? Uma macetezinho aqui que é bom a gente lembrar é que os pontos acima da curva são soluções supersaturadas. Os pontos que estão em cima da curva são solução saturada. E os pontos que estão abaixo da curva são soluções insaturadas. E por último, aqui, a gente consegue ver aqui 3 linhas, tá? Passando nesse gráfico. E a gente consegue perceber que na linha a curva é crescente, ela cresce. Ela indica que a solubilidade do soluto é endotérmica. Quer dizer o quê?
que com o passar do tempo, quanto mais calor, quanto mais energia eu colocar nessa solução, mais fácil vai ser a solubilidade dessa solução, tá? Eu consigo dissolver com mais facilidade com o aumento da temperatura. A minha linha B aqui é uma curva constante. Ela indica que a solubilidade do soluto não é influenciada pela temperatura, tá? Sempre que eu tiver uma linha constante, eu posso aumentar a temperatura, eu posso baixar a temperatura e a solubilidade vai ser igual. E o ponto C é uma curva decrescente. Ela indica que a solubilidade do soluto é exotérmica. O aumento de temperatura desfavorece a diluição do soluto. Quer dizer o quê? Que quanto mais temperatura eu colocar nessa solução, menor vai ser a solubilidade. Ela vai acabar prejudicando. Agora, se eu tirar temperatura ali, eu consigo escrever com mais facilidade, tá? E essa é a aula sobre gráficos e solubilidade, tá? Vocês também vão ter exercícios sobre isso que a professora vai estar encaminhando para vocês. Muito obrigado.